Olá, que a graça do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar falando de novo a vocês, aos irmãos da Igreja Batista em Vila das Crianças. Quero aqui mais uma vez cumprimentar o pastor Antônio, sua esposa, que Deus abençoe vocês, cada vez mais o Senhor possa conceder graça, sabedoria na condução dessa amada igreja, que a gente tem orado por vocês. Lembrando, os irmãos do pastor Antônio e a esposa dele, a Fátima, são meus tios. Então, um abraço para vocês. Com alegria, para mim é muito importante, então, aqui poder falar um pouco mais e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. Fico feliz em poder ajudar e ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Como foi mencionado, o pastor Antônio pediu para que eu estivesse falando um pouco sobre santidade, e a gente vai falar exatamente então sobre isso, sobre santidade, algo que é tão necessário à nossa vida. Então o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é esse: diminua a influência do pecado em sua vida. O texto base para nós é o texto de Filipenses capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 21. Eu vou pedir então que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim o apóstolo Paulo: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará por vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do que deveriam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Eu gostaria agora então que você pudesse me acompanhar em oração neste momento. Então vou pedir que você, aí de você está na sua casa, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra, que sempre é viva e eficaz, e que ela possa produzir em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor espera, a transformação de vida. Então que o Senhor nos abençoe, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar então um pouco sobre santidade. É claro que falar sobre santidade exige que a gente entenda um pouquinho sobre o processo da salvação, porque quando fala em viver em santidade, para muitos é algo impossível. Eu tenho certeza que quando você começou essa série de estudos, juntamente com o pastor Antônio e todas as pessoas da igreja, pensaram, santidade, e agora? Como que vai ser isso, né? Como que eu vou conseguir viver em santidade? Porque na nossa concepção, andar em santidade é estar isento de erro
e pecado. Mas vale lembrar que todo ser humano comete pecado. Eu cometo pecado, você com certeza comete pecado. Não há na terra, a Bíblia diz, um justo sequer. Não tem um justo, não tem aquele que queira fazer o bem em todos os momentos. Até o apóstolo João disse lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a verdade não está em nós. Ou seja, se você afirma que não está pecando, que uma pessoa isenta de pecado, você já cometeu pecado. Todos nós somos pecadores. Mas a salvação, ela tem um processo, para que você entenda em relação a isso. Porque existem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu pequei, então eu perdi a salvação. Eu não tenho mais a salvação porque eu pequei. Não, a salvação não é assim. Eu vou explicar para você, antes de entrar no tema de santificação, rapidamente sobre o processo da salvação, para que você entenda melhor esse conceito de salvação na Bíblia. Então vamos lá. O processo da salvação é o seguinte: o primeiro ato que você tem quando Jesus Cristo salva você, nós utilizamos a palavra regenerado. Ou seja, você nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Nesse momento, você recebe ali a natureza da santidade de Deus. Deus está restaurando você e você nasceu de novo. Você nasce para uma nova natureza. Por quê? Nós somos pecadores e com isso temos a natureza pecaminosa. Agora, quando nós nascemos de novo, nós vamos começar a desenvolver a natureza divina dentro de nós. Nós somos uma nova pessoa, não nascido da carne, mas nascido do Espírito. Você lembra quando Jesus Cristo se encontrou com Nicodemos? Ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos faz uma das perguntas, mais assim, sem sentido. Ele pega e diz: por acaso eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus pega e deve ter feito bem assim que eu imagino Jesus. Não sabe de nada, guri, você não sabe de nada. Ou seja, Jesus Cristo diz: não é assim, Nicodemos, é nascer do Espírito. Isso é regeneração. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, nós nascemos de novo, somos regenerados. O segundo ato da salvação é a justificação. O que significa isso? Significa que Deus nos declara pessoas inocentes, não por mérito, não é porque você merece, que você é uma pessoa boazinha, não. Mas sim pelo poder gracioso do seu amor, do sacrifício de Jesus Cristo, que nos justifica de todo pecado, ou seja, nos livra da condenação do pecado. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, justificados por Cristo, temos agora paz com Deus, não existe mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo nos declarou justo. Ou seja, o apóstolo Paulo também falando aos romanos, ele vai dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte, ponto. Sentença, condenação. E aí ele diz: mas aquele que está em Cristo já não é culpado, ele não tem morte, ele tem o quê? A salvação. Por quê? Porque Deus nos declarou justos. Isso é uma ação de Deus em nossa vida. E isso acontece por meio do quê? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Pois pela fé, a partir do momento que eu acreditei em Jesus Cristo, eu nasci de novo e eu sou justificado. Deus me declarou uma pessoa justa. Um outro processo da salvação, eu não coloquei aqui na ordem, mas eu vou tirar da ordem. Esse glorificação seria o último ato da salvação. Eu puxei aqui errado, eu coloquei o texto, deixa eu corrigir aqui na imagem certinha o slide e não o texto. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai me ajudar. O que vai ajudar aqui? Deu uma apanhadinha aqui no programa. As coisas que acontecem
no nosso dia a dia. Sim? Só um momentinho, estou apanhando aqui. Deixa eu fechar o que ele está capturando. Sim? Agora sim, agora veio o que eu queria, que é esse aí. O processo da salvação, que é o quê? Glorificação. Ou seja, a glorificação é o estágio final do cristão. É quando a gente vai estar lá no céu, com um novo corpo, uma nova mente e desfrutando da total presença de Deus. O que isso significa? Significa que na glorificação, não é que eu vou ser glorificado no céu, não. É que eu estou livre da natureza pecaminosa. A presença do pecado já não vai fazer mais parte da nossa vida. Por quê? Receberemos um novo corpo, uma nova pessoa, uma nova mente. E então o pecado já não fará mais parte da nossa vida. E isso é glorificação, é o estágio máximo que o ser humano pode chegar. Por isso que se usa a expressão glorificação. Seria o terceiro estágio, antes da glorificação, seria esse de santificação. Mas eu deixei por último, porque é o que nós vamos falar hoje. Santificação. O que é santificação? Santificação é o processo de deixarmos nossa vontade para seguirmos a vontade de Deus. Livramos, então, da influência do pecado em nossa vida. Ou seja, a gente começa a diminuir o poder do pecado em nossa vida. Isso é santificação. Santificação, então, não é ausência de pecado. Não é você não pecar mais, mas a santificação é um processo pelo qual você passa até o dia que você vai se encontrar com Cristo, seja pelo arrebatamento da igreja, que eu creio que está próximo, ou na sua morte, e se Jesus Cristo não voltar antes, nós, então, durante esse tempo, nós estamos no processo de santificação, diminuindo a influência do pecado na nossa vida. O que isso significa? Significa que nós estamos pecando menos. Vou dar um exemplo. Se você, por acaso, tem o costume de falar palavrões, né, ou se você tinha esse costume de falar palavrões antes de aceitar Jesus Cristo, você, de repente, tem ali, você falava 1000 palavrões todo dia, 1000 palavrões. Você se aceita Jesus Cristo, qual a expectativa das pessoas em relação a você? É que você pare de falar palavrão, não diga mais nenhum. Só que o processo de santificação não é assim. É claro que existem pecados na nossa vida que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a gente nunca mais fez. Foi pontual aquilo. Mas existem outros pelos quais a gente luta, que não é tão fácil nos livrarmos. O apóstolo Paulo vai falar de uma outra forma sobre isso, né? Ele vai falar que isso são fortalezas, né? São pecados que a gente tem dificuldade de largar. Esses pecados que de vez em quando a gente passa a cometer são essa influência dele que está diminuindo a nossa vida. Ou seja, se eu falava 1000 palavrões num dia, quando eu aceito Jesus Cristo, com o passar do tempo, eu já não falo 1000, eu já falo 700, eu já falo 800, ou 600, já falo 500, 300, 200, até chegar no momento que nesse processo de santificação, nessa diminuição da influência do pecado na minha vida, eu já deixo de falar. Eu já não falo mais, porque foi um processo. Eu vou permitindo que o Espírito Santo de Deus vai agindo na minha vida de tal forma que vai transformando o meu ser. Isso que é um processo de santificação. A gente vai sendo transformado a cada dia de glória em glória. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue diminuir a influência do pecado na nossa vida? Como que isso é feito? No texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente alguns segredos, né? Como que a gente diminui a influência do pecado em nossa vida. Primeiro passo para você diminuir a influência do pecado na sua vida. Reavalie seus valores. Reavalie suas listas de valores. O que eu quero dizer com valores? Valores é tudo aquilo que está no seu coração que faz com que você tome determinada decisão. Exemplo, se para você roubar é errado, então você tem um valor de honestidade. Você acha que roubar é errado. O que isso implica na sua vida? Mesmo que você encontre ali, na rua, 1000, 5.000 reais, vê aquilo ali caído no chão, e você vê que uma pessoa que estava andando na sua frente
caiu da bolsa dela e ela não percebeu, o que vai acontecer com você? Você não vai pegar aquele valor para você. Porque está dentro de você o fato de aquilo não faço. Como consequência, você vai tomar qual decisão? De devolver o dinheiro para aquela pessoa. Agora, se o seu valor caiu da bolsa dela, ela não viu, eu posso pegar que não tem nenhum problema, você então vai pegar aquilo que não é seu, e isso é roubo. Então você precisa reavaliar os seus valores, sua lista de valores. O apóstolo Paulo diz assim, olha o texto de Filipenses 3, 7 e 8, que nós lemos. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eu preciso, então, reavaliar meus valores, ou seja, o que é tão importante na minha vida? O que eu considero importante? Se você acha que determinadas situações é importante e vital para você, e elas não estão de acordo com o que Deus deseja para a sua vida, você não vai conseguir viver em santidade. Mas, se você considera que a vontade de Deus é algo essencial para você, você vai considerar aquilo como prioridade para você, e nós vamos falar sobre isso no próximo ponto. Mas é importante que você reavalie os seus valores. Existem pessoas que vivem em cima disso, tomam decisões acerca dos seus valores, dos seus pensamentos, dos seus princípios, regem a sua vida. E você precisa reavaliar tudo isso. Vou dar um exemplo. Para uma pessoa que se acha que a estética, o corpo bonito, é algo muito importante para ela, ela gasta rios de dinheiro. Ela faz um monte de coisa para manter o corpo ali impecável. Principalmente para vocês que são uma cidade aí litorânea, né? Que estão aí bem perto da praia, né? O cuidar do corpo é algo assim que vive dentro das pessoas que moram na praia. Vocês vão saber que pessoas que têm condições financeiras muito altas gastam muitas vezes o nosso orçamento do ano para poder manter o seu corpo ali impecável. Até pessoas gastam que não têm para manter o seu corpo ali. Às vezes não fazem tantas cirurgias, mas compram inúmeros produtos, fazem inúmeras dietas, levantam cedo. Né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem irmãos que levantam 4 horas da manhã para pedalar 300 quilômetros por dia. Né? Então, assim, ele considera aquilo importante. Por considerar aquilo importante, ele toma algumas decisões. Isso é um valor para ele. E aí você precisa, então, reavaliar os valores da sua vida. Mais para frente, nos versículos para frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a preocupação das pessoas por não alcançar a santidade está ao fato de considerar o que é importante as coisas terrenas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte, se eu penso somente para esta vida, sou um dos mais infelizes deste mundo. Ou seja, se a sua preocupação, se aquilo que você acha tão importante para você, se resume às coisas que estão aqui na terra e não às coisas que estão lá no céu, com certeza você não vai viver em santidade. Por isso que é importante que você reavalie o que é mais importante na sua vida, reavaliar a sua lista de valores. O que é importante para mim? Por quê? Lembra que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, olha, quer saber aonde está o seu tesouro? É aonde está o seu coração. O que é mais importante para você é o que você mais ama. Por isso que é importante que eu possa amar o que Deus ama. Nessa reavaliação de valores, eu preciso começar a amar o que Deus ama, para que eu possa viver em santidade, porque se amar o que Deus ama não é importante para mim, eu não vivo em santidade. Eu não vou andar em santidade. Por isso que é importante você amar as coisas de Deus e dentro disso reavaliar sua lista de valores. Quais são as coisas mais importantes para a sua vida? Será que é fazer a vontade de Deus ou satisfazer os seus desejos? Por isso que muitas pessoas às vezes caem, cometem erro, não andam em santidade, porque o seu desejo fala muito mais forte do que o que Deus deseja. Então reavalie a sua lista de valores. A segunda tarefa que você precisa fazer para andar em santidade é desejar fazer a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse. O que eu quero
é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Eu quero pegar aqui dois verbos. Primeiro, o que eu quero. O apóstolo Paulo, eu quero isso, eu desejo isso. E o me tornar. Porque são isso que vão fazer com que eu deseje fazer a vontade de Deus. É importante você entender que não desejo qualquer. Não desejo como aquelas vontades que passa rápido. Tinha um quadrinho, não sei se você já viu, mas é um quadrinho antigo, do Garfield. A gente sabe que o Garfield, para quem não é dessa época do Garfield, aí é mais novinho, né? Mas o Garfield é um gato preguiçoso. Ele não gostava de trabalhar, não gostava de fazer nada. O que ele gostava é de comer e dormir. Essa era a vontade, o desejo do Garfield para a vida dele inteira. E aí tinha um quadrinho que diz o seguinte: Garfield, o que acontece quando você tem desejo de trabalhar? Você nunca tem desejo de trabalhar? Aí Garfield respondeu o seguinte: quando aparece para mim o desejo de trabalhar, eu vou lá para o meu cantinho, fico paradinho até o desejo passar. E às vezes existem pessoas que agem dessa forma na sua vida espiritual. Não desejam fazer a vontade de Deus. E quando querem, desejam fazer a vontade de Deus, não fazem nada, ficam estagnados para que esse desejo pare. E também não deve ser um desejo passageiro. Isso deve ser um desejo contínuo na sua vida. Deve ser um querer muito forte, a ponto de fazer com que você abra mão de qualquer outra situação. Sabe quem demonstrou um desejo tão forte em fazer a vontade de Deus que não pensou em suas consequências? Daniel. Você conhece a história de Daniel? Daniel, quando era levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, porque ele pegou ali os melhores jovens e levou para a Babilônia, dentre eles estava Daniel e seus amigos. E então, quando chegou lá, o funcionário do rei disse: aqui está a comida do rei. Vocês vão comer a mesma comida do rei. Olha que privilégio, gente. Imagina você ter o privilégio, seria como dissesse o seguinte: olha, vem aqui morar em Brasília, o Bolsonaro ligasse para você, o presidente Bolsonaro ligasse para você e falasse: vem aqui morar em Brasília. Aqui, eu vou pagar uma faculdade para você e você vai servir no governo e eu quero que você aprenda muitas coisas. E detalhe, você vai comer a mesma comida que eu como, não se preocupa. Ao restaurante que eu for, você vai. A comida que o pessoal, que os cozinheiros do palácio fizerem para mim, você também vai comer. Você vai comer as comidas que eu comer. Olha que privilégio, né? Só que para Daniel não. Por quê? Porque as comidas que eram servidas para Nabucodonosor eram comida sacrificada a ídolos. E sendo comida sacrificada a ídolos, não poderia ser comida. Não poderia fazer parte. Acabamos de terminar aí o mês de junho, né? Existem famosas festas, né, no mês de junho, que infelizmente vocês não puderam fazer por conta do isolamento social em Recife. Mas, né, quantas pessoas participam de festas de São João, Santo Antônio, fogueira não sei do que, fogueira... Isso é também festas e consagrações a ídolos, pelo qual não deve fazer parte. Mas as pessoas não desejam fazer a vontade de Deus, que quando vem festas como essa, o seu desejo de seguir Deus já vai embora. Por quê? Quero comer um pé de moleque, quero comer um quentão, quero fazer isso, quero tomar uma cerveja, quero ir pro bailão, quero ir pro funk, quero ir pro frevo, né? Que é o caso de vocês, quero ir pro frevo. E o seu desejo de satisfazer as suas coisas passa. E você esquece de desejar a vontade de Deus, como Daniel fez. Quando o rei falou, olha, o funcionário do rei disse para Daniel: você vai comer a comida do rei? Imediatamente Daniel falou: a comida do rei é sacrificada. E eu não posso comer. Um funcionário disse: você não pode recusar. Por quê? Recusar a comida do rei era como se fosse uma sentença de morte. Daniel não simplesmente ia ficar sem comer, gente. Ele ia morrer. Não podia dizer não à comida do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel tomou uma decisão firme no seu coração. Não foi um desejo qualquer, não é um desejo que passa, mas é um desejo contínuo, que leva você a uma decisão de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Por isso que Paulo diz, olha, o que eu quero é firme. O apóstolo Paulo não toma uma decisão qualquer no seu coração, ele toma uma decisão firme. O que eu quero
é fazer a vontade de Deus. E o seu desejo em fazer a vontade de Deus tem sido da mesma forma? Ou você tem tomado um desejo que passa? Por isso que a gente vê muitas pessoas, uma hora está na igreja, outra hora está fora. Uma hora está na igreja, outra hora está fora. Não são pessoas que permanecem, que no seu coração tudo o que elas desejam é fazer a vontade de Deus. Quer andar em santidade? Tudo o que você deseja precisa ser da vontade de Deus. Isso precisa ficar bem claro na sua vida. Você precisa desejar a vontade de Deus. Um outro passo que você precisa dar também para diminuir a influência do pecado em sua vida é uma continuação, prosseguindo, buscando a vontade de Deus. O versículo 10 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo diz, olha, eu continuo, por mais que eu possa errar, por mais que eu possa cair, eu ainda levanto, eu peço perdão, eu confesso meu pecado e sigo em frente. Porque muitas pessoas, às vezes, estão no caminho da santidade, estão fazendo a vontade de Deus, mas o que acontece sobre a vida dela? Ela cometeu um erro, cometeu um pecado, ela desabafa, já que eu cometi, desabarra, né? Se acaba, né? E aí ela, em vez de seguir em frente, não, ela fica ali parada. Ah, eu cometi pecado mesmo, agora eu vou chutar o pau da barraca. Então, não tem jeito mesmo, não mudo. Não, nós precisamos continuar. Se por acaso você está num processo de santificação, está conseguindo diminuir a influência do pecado em sua vida, tem diminuído isso, você percebe que nesse tempo o pecado não tem tanto domínio sobre você, mas de repente aconteceu algo na sua vida, então pare. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, peça perdão, recomece sua vida, reconstrua, siga em frente. É importante você lembrar que é necessário que você faça, nesse processo de prosseguir fazendo a vontade de Deus, que você faça jejum, que você faça oração, faça jejum por isso, faça jejum por sua santificação. Nós estamos vivendo um tempo onde o jejum só é feito para pedir as coisas para Deus em relação à saúde, finanças, casamento, filhos. As pessoas fazem saúde para receber benefícios de Deus. Jejum, aliás, para receber benefícios de Deus. O que nós precisamos entender é que o jejum, em primeiro lugar, também é feito para a nossa santificação. Jejue para ser santificado nas suas palavras, jejue para santificar nos seus sentimentos, jejue para santificar nos seus desejos na área sexual. Se resista a isso. Peça para o Espírito Santo de Deus molde o seu coração e tire de você tudo aquilo que é da carne. Que nós sabemos o que é da carne. O apóstolo Paulo menciona isso na carta aos Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito. Ele fala que o fruto do Espírito nós sabemos muito bem, mas existem algumas características da carne. É importante que você olhe naquele texto de Gálatas 5 e olhe ali as obras da carne e perceba quais são as obras que ainda mantém na sua vida. Quais são as coisas que você ainda faz. Dentro de cada coisa que você ainda faz, peça para que o fruto do Espírito de Deus possa dominar o seu coração, possa influenciar você de tal forma que aquela que é obra da carne já não tem mais poder sobre sua vida. Mas para que isso é necessário que você prossiga caminhando, siga em frente, não pare, não desista do processo de santidade na sua vida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas desistem do processo de santificação. E isso nós não podemos fazer. Para que você possa diminuir a influência do pecado em sua vida, é necessário persistência. Ou como utiliza essa palavra no nosso tempo, essa resiliência, resistir às tentações, resistir a parar de buscar a vontade de Deus, prossiga para o alvo, porque foi isso que Deus estabeleceu para a sua vida. O que Deus pede para nós é que andemos em santidade. E andar em santidade significa exatamente esses passos que nós falamos para você. Eu vou repetir, que você, acima de tudo, reavalie sua lista de valores na sua vida, que você deseje fazer a vontade de Deus e que você também prossiga firme em fazer o que Deus deseja na sua vida.
Isso é que Deus espera que você faça, que você ande em santidade, que você possa ter uma vida de santificação. E a vida de santificação significa o quê? Significa diminuir a influência do pecado na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a fazer isso, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a cada dia a andar em santidade. Peça o auxílio do Espírito Santo de Deus e Ele vai fazer isso em sua vida. A minha oração é que Deus continue abençoando você, abençoando essa igreja, abençoando o pastor Antônio e a Fátima cada dia mais, e que vocês possam sentir alegria em fazer o que Deus deseja. Que Deus o abençoe, quem sabe aí até um encontro pessoal aí em Recife. Estamos planejando, se Deus assim permitir, no próximo ano a gente estará aí em Recife, se Deus confirmar. E então, quem sabe, aí, gente, quando eu estiver aí, eu possa estar um dia aí com os irmãos pessoalmente para conhecer os irmãos a quem eu tenho falado neste momento. Que Deus abençoe ricamente e que o poder de Deus cubra e proteja cada um de vocês de todo mal. Amém? Abraço, até a nossa próxima oportunidade. Deus abençoe.